Oi pessoal, eu me chamo Kátia Camussa e hoje eu vou contar para vocês a triste história de José Breton Ortiz e de Ruth Breton Ortiz. É uma triste história, eu espero que vocês acompanhem ela inteira para vocês entenderem assim do começo ao fim como foi que aconteceu tudo, tá certo? Antes de começar, deixa aí um like, aperta o sininho, que é para quando o YouTube, quando eu lançar aí os vídeos no YouTube, o YouTube entenda que vocês estão inscritos e que querem ver aí, escutar os meus relatos, tá bom, gente? Então, vamos começar aqui, a história e espero que vocês gostem da maneira como eu vou contando para vocês, tá certo? Senta, que lá vem a história. Então, pessoal, vamos lá a história. José Breton estava casado com Ruth Ortiz. Aí eles tinham 2 filhos, né? Os filhos, como eu já falei para vocês, se chamavam José e Ruth. O nome, pois, igualzinho ao dos pais. Vivia aí muito bem, né? Até um certo tempo. Só que aí, depois de um tempo, Ruth já não estava muito satisfeita com o casamento, porque José era um homem, assim, muito estranho. Se incomodava com tudo, uma pessoa que não dava carinho nem atenção aos filhos, e tampouco a ela. Na hora de comer aí, Ruth chegou a afirmar que ele se incomodava até com o ruído, né, que as crianças faziam aí quando estavam mastigando, que tudo incomodava a José. Então isso também foi incomodando a Ruth e foi deixando aí a Ruth muito infeliz, né? Ela começou a ter baixa estima, ela começou a passar muito mal com toda a situação assim que ela vivia dentro do casamento. Então aí foi passando um tempo, né? Ela começou aí, foi a psicólogos, né, também, para poder se sair, né, um pouco aí desse fundo do poço que ela tinha caído aí, né, vivendo esse relacionamento aí com o José. Então chegou o dia assim que Ruth se decidiu por terminar de uma vez por toda esse casamento que já não a fazia feliz, e ao final chegou aí para José e falou, né, que queria se separar dele e tudo. Ele não aceitou de primeira, claro, né? Passou um tempo, ele tentou reatar assim o casamento, né? Alguns dias tentou reatar o casamento e ela, pois, seguia firme que não queria de nenhuma maneira. Então aí eles chegaram a começar a tratar aí o divórcio. Ele voltou a morar com os pais, né, em Huelva, que já era assim, outra cidade, né? Chegou a ir morar aí com os pais. E Ruth, pois, ficou aí em Huelva, vivia Ruth. Em Córdoba vivia os pais, né, de José, que é aí onde ele estava morando também com os pais, né? Então foi aí que eles chegaram a um acordo de que as crianças eles teriam os fins de semana. Um fim de semana ficava com o pai, outro final de semana ficava com a mãe. Então, pessoal, no dia 11 de outubro de 2011, foi quando José se dirigiu aí à casa de Ruth para recorrer às crianças, porque esse final de semana era o final de semana que ele ficaria com as crianças. Então aí José levou as crianças até Córdoba, a casa de seus avós, esteve aí um pouco, daí se dirigiu à casa de sua irmã Catalina Breton. Chegando aí, deixou as crianças aí com os tios, né? E se dirigiu aí à finca, aí à fazenda, aonde mais adiante ele cometeria a grande atrocidade. Esteve ele pensando em todas assim, todas as estratégias e tudo ele estava pensando já para poder realizar aí o assassinato dos seus 2 filhos, né? José Breton havia sido tratado há um tempo atrás por um psiquiatra, quando buscou aí esse psiquiatra porque não estava levando bem a separação com Ruth. Então aí ele premeditadamente pediu aí encontrar com esse psiquiatra, né, algumas vezes, e aí no caso o psiquiatra receitou aí a José um antidepressivo e um ansiolítico, né, que se chamavam Orfidal e Motivan. Motivan. Então,
Isso aí ele já premeditava, gente, pegar aí esses remédios para justamente dopar aí os seus filhos, né, para poder ser mais fácil aí ele cometer aí o crime, né? José Breton também reuniu aí uma grande quantidade de lenha e também mais ou menos uns 80 litros de gasolina. Então, aí, com todos os preparativos em mãos, agora faltava José Breton encontrar uma maneira de concretizar o seu crime, sem ser descoberto. Então, o que passou? José Breton pensou, então, em levar as crianças a um parque que havia aí cerca de sua casa. Esteve uns dias atrás com seus sobrinhos no mesmo lugar, justamente porque ele levou as crianças para ver como elas reacionavam, deixando-as sozinha, deixou as crianças sozinhas tipo por uns 5 minutos e ficou de longe observando quais seriam as atitudes das crianças. Então, já com o plano minuciosamente calculado, José Breton se dirigiu à casa de sua irmã Catalina, esteve aí com seus sobrinhos, cuidando aos seus sobrinhos, enquanto Catalina estava no supermercado com seu marido. Por volta de 1h30 da tarde, chegaram aí à casa e José Breton pediu para que eles o levassem aí juntamente com as crianças até a casa de seus pais, já que ele aí estava sem carro, né? Chegando aí, José Breton comentou, passado uns minutos, aos seus pais que ia almoçar com os amigos, né, e que levaria aí as crianças. E aí, para deixar aí mais ou menos aí uma cortada, né, não sei como fala aí no Brasil, mas para deixar aí dito aí que ele ia comer, né, com os amigos. Os pais dele falaram que sim, que tudo bem, tchau e bênção. E o que aconteceu? José Breton não foi comer com nenhum amigo. Ele se dirigiu diretamente aí à finca dos seus pais, né, para cometer já atrocidade, né, tudo, colocar em prática aí o plano que ele já vinha articulando já em algum tempo, né. De caminho aí para a finca, José Breton já foi administrando aí os remédios às crianças com refrigerante, foi dando refrigerante às crianças, né, misturado aí com remédio, e as crianças ficaram assim fortemente sedadas, né, fortemente sedadas. Chegando aí, né, colocou as crianças aí na sala da casa, se dirigiu até então aí a umas árvores que haviam em frutais. Chegando aí, colocou umas lenhas aí em um pequeno buraco. Logo correu as crianças, colocou as crianças aí e colocou lenha em cima e uma mesa de ferro em cima, né, das crianças, e sem pensar duas vezes ateou fogo, né, nas crianças. Antes disso, ele havia também ligado para Ruth, né, para sua ex-mulher, mas aí ela não atendeu a ligação. Fica a dúvida aí se talvez ela pudesse ter tido a oportunidade de atender esse telefone, quem sabe esse homem pudesse até ter se arrependido de fazer essa loucura, né? Mas aí ninguém sabe, né? José Breton também teve aí esperando, né, que os corpos se carbonizassem assim, para que seguiu aí colocando lenha para que não baixasse assim a temperatura do fogo, a intensidade do fogo, que chegou aí a mais ou menos 1.200 graus, né, de temperatura. Depois disso, né, passado um tempo, José Breton se dirigiu aí ao parque, né, que esse mesmo parque que inicialmente ele tinha falado para o pai, né, que ele iria. Chegando aí, José Breton deu uma volta pelo parque, fazendo tempo, né, deu uma volta pelo parque, fazendo tempo aí, esperando dar um tempinho para poder continuar com o plano. O que aconteceu? Ligou para o irmão Rafael, né, falando que estava no parque com as crianças. Em seguida fez a mesma coisa, ligou para os pais dele, comentando que estava aí com as crianças estavam se divertindo e que ele estava aí, que ia passar mais um tempo aí com as crianças. Então, 17 minutos depois, José Breton liga outra vez para o seu irmão Rafael, só que dessa vez ele já liga falando que havia perdido as crianças, estava muito nervoso, desesperado. E aí então Rafael também desesperado
foi imediatamente para lá juntamente com o cunhado. Foram ali correndo, né, desesperados, na esperança de encontrar as crianças, de ajudar e a José Breton a encontrar seus filhos. Então, depois de mais ou menos uns 25 minutos aí buscando, juntamente com o irmão e o cunhado, José Breton, então, se decide por ligar o 112 para a polícia e informar aí do desaparecimento dos seus filhos. José Breton, então, falou para a polícia que estava aí com as crianças e que por um minuto baixou a vista e quando levantou, aí já não encontrou mais as crianças. Os policiais chegaram a comentar que a voz de José Breton estava como entrecortada, mas que parecia um sofrimento, um desespero falso. José Breton foi com sua família à delegacia para prestar esclarecimentos e não demorou muito para a polícia dar aí com as câmeras de seguridade do parque. Nas câmeras de seguridade mostravam que José Breton, aí no horário aí que ele comentou que estava com as crianças no parque, que era mentira e que nas imagens aparecia José Breton, mas sozinho, não apareciam as crianças. Então foi constatado que José Breton mentia. A mãe das crianças soube do desaparecimento de seus filhos através do seu irmão. A advogada de Ruth Ortiz pediu a ela que ela informasse aos policiais do que estava passando aí no momento da separação com José, que ela estava passando aí por momentos muito difíceis, porque ele estava pressionando muito, estava aí fazendo a vida dela impossível. Os meios de comunicação, juntamente com a polícia, é claro, começaram a centrar os seus olhos aí em José Breton e a desconfiar aí dos argumentos, né, e da versão dada por ele. No dia seguinte, Ruth conseguiu falar com José Breton. Perguntou para ele o que é que tinha acontecido, né? Como foi que tinha acontecido aí, como ele tinha perdido as crianças. Ele falou que simplesmente tocou a ele esse dia perder as crianças e já está, tudo bem. Ruth, então, lembrou que um dia José Breton havia comentado com ela que ele não iria dessa vida sem haver matado uma pessoa, alguém. Foi então que Ruth se deu conta de que ela nunca mais voltaria a ver os seus filhos com vida. A polícia foi então até a finca e achou aí uma fogueira. E entre as cinzas encontrou restos de ossos. Investigaram aí e comprovaram de que os ossos eram de animais, de cachorro e de roedores. Logo depois, se deram conta de que houve uma negligência da antropóloga forense Josefina Lamas. Enquanto isso, as contradições de José Breton, somadas às câmaras de segurança, conduziram a José Breton a ser preso. Os primeiros exames que fizeram psicológicos em José Breton demonstraram de que ele não tinha nenhum problema mental. Ruth Ortiz, a mãe das crianças, pediu então que fossem outra vez analisados aí os ossos encontrados, né? Que fizessem aí uma nova investigação e aí sim foi concluído de que sim eram restos humanos. Depois aí houve outra vez, outra investigação, né, com relação aí a esses ossos. Então, 11 antropólogos aí da Universidade Complutense, de Madrid, investigaram aí outra vez e aí puderam confirmar os 100% que os restos eram sim de Ruth e José. Então, quase um ano depois, José Breton foi então acusado de haver assassinado seus 2 filhos aí com premeditação e traição. No dia 22 de julho de 2013, José Breton foi condenado a 40 anos de prisão. Mas, infelizmente, em março de 2015, sua pena foi rebaixada a 25 anos de prisão, podendo sair no ano de 2036. Ele terá, então, aí 65 anos de idade.
José Breton, até a data de hoje, nega rotundamente haver matado seus filhos. José Breton, aí no dia do julgamento, ele chegou a falar que ele jamais teria coragem de fazer isso com os filhos dele, porque ele amava os filhos e que os filhos eram assim tudo para ele. Em nenhum momento José Breton perdeu a calma, esteve sempre frio, aí a todo momento, e isso era assim algo que as pessoas ficavam impressionadas assim com a frieza, né, que tem, né, esse cara aí, né? O primo de Ruth, Juan Davi, afirmou aí que pelo menos 3 vezes José Breton havia como dado a entender de que sim havia matado seus filhos e que ele teria até optado por falar a verdade, mas não saberia como falar isso para os seus pais. José Breton tomou a palavra na última audiência e mais uma vez afirmou de que não havia matado seus filhos. José Breton, que também poderia se chamar José Descarado, chegou a comentar aí, né? A comentar não, a falar, afirmar que havia recebido uma carta da sua filha, né, de Ruth, dizendo que assim falava na carta, né? Mais ou menos assim tinha escrito aí na carta que as pessoas que estão com a gente, que nos cuidam, querem falar com meu pai. Por favor, deixe meu pai sair. Meu Deus. Ruth afirmou aí, né, para os jornais, né, deu uma entrevista de que até hoje ela temia muito a José e que era injusta a pena de 25 anos apenas. E que enquanto ele está na cadeia, a mãe, né, de José pode ir aí vê-lo e pode desfrutar da companhia do seu filho, né? E ela já não pode tá aí com seus filhos, já não pode desfrutar nem vê-los crescer, e que esse sim foi o maltrato assim psicológico assim pior que José Breton pudesse assim haver dado a ela, né? Porque antes ela já passava muitos maus bocados, né, com ele, né, quando estava casada. Então ela optou por se separar pensando o que seria bom para ela e não sabia ela que estava assinando aí a sentença de morte, né, dos seus filhos. No dia 17 de outubro de 2017, Ruth conseguiu aí anulação aí do seu casamento com José Breton. Os psiquiatras estudaram mais a fundo a José Breton e aí sim poderão averiguar que José Breton é um psicopata completo, narcisista, rancoroso, autoritário, ciumento, controlador, agressivo, zero empatia e nenhuma capacidade para perdoar ou tolerar nada. E sua obsessão continua na cadeia. Ele usa tampões na hora aí que estão os presos, né? Estão todos aí comendo, ele usa tampões para não escutar os outros presos mastigando. Ele utiliza aí 3 papéis higiênicos, 3 rolos de papel higiênicos a semana. E tudo que ele toca, antes de tocar, está assim minuciosamente limpo. Ele tem que ter limpado isso aí minuciosamente para depois poder tocar alguma coisa. Tipo, ele é um doido. 5 anos depois, José Breton tentou se suicidar com uma navalha de barbear, cortando o pescoço, mas aí ele foi salvo imediatamente e não conseguiu. Ele já havia tentado aí 3 vezes se suicidar sem êxito. E ele continua afirmando que é inocente. Tempos depois, a família de José Breton colocou a finca, né, a fazenda aí, né, o lugar aí onde ele assassinou os filhos, colocou à venda. Então aí um primo deles comprou uma metade, né, da fazenda e logo um ano depois outra pessoa aí conseguiu comprar aí e ele se desfez, né, os avós aí se desfizeram aí da cena, né, do crime, né, do lugar aí aonde José Breton arrancou aí, tirou a vida de seus filhos. A única visita que recebe José Breton na cadeia é a de sua mãe. Então é isso, pessoal. Para vocês verem aí, né, a situação, né? A única pessoa que ainda vai visitar a José Breton na cadeia é a mãe dele. Aí você fica pensando, né? Nessa vida realmente só sobra a mãe, Porque, gente, tadinha dessa mãe, né? Que tristeza deve levar essa mãe no coração, que não quer abandonar o filho, mas também deve levar aí
a tristeza, né, de ter perdido aí os netos, né, dessa maneira tão trágica. Gente, se vocês gostaram aí desse relato, vocês comenta aí. Se tiver algum caso que vocês queiram também que eu comente, que eu conte, eu dou uma pesquisada e relato aqui para vocês. Não esquece de deixar aí um like, dá no sininho, passa esse vídeo aí para as pessoas, para a gente divulgar mais aí esse vídeo, para a gente continuar aqui tendo força, né, para poder, e força de vontade para poder seguir aqui relatando esses casos para vocês, tá certo? Pois por hoje é só, vou deixando vocês por aqui e já já eu apareço de novo. Obrigado, gente. Fui.